Olá, meu nome é Beatriz Militão. Eu ajudo mulheres empreendedoras a terem um negócio organizado, bem estruturado, de uma forma simples e descomplicada. E hoje nós vamos falar sobre o processo de atendimento ao cliente. E o motivo pelo qual eu quis trazer esse assunto para vocês é porque esse serviço de atendimento ao cliente é um tipo de serviço que gera muita insegurança para quem está começando o negócio. Como eu vou atender esse cliente? Qual a melhor forma de recebê-lo, de ter a primeira conversa? E em relação à documentação, o que eu entrego para ele? O que eu falo para ele que nós vamos fazer durante todo o processo? E depois, quando termina, o que eu faço com esse cliente? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu defini aqui 5 pontos essenciais para que a gente possa conversar sobre o processo de atendimento ao cliente. Vamos lá? Bom, antes de falar o ponto 1, eu quero deixar bem claro que a gente deve levar em consideração que esse processo de atendimento ao cliente que eu estou falando aqui hoje é para aquele cliente que vai te procurar e você vai ter um processo definido para atendê-lo da melhor forma possível. Combinado? Então vamos lá. No passo 1, você precisa ter clareza desse cliente. Quem é esse cliente? Você pode realmente ajudá-lo? Você sabe como ajudá-lo da melhor forma possível? Se sim, como você vai ajudá-lo? Né? Já tem esses processos definidos? E também você precisa ter claro que você vai precisar alinhar essas expectativas com esse cliente. Você vai precisar deixar claro do que você pode fazer para de fato poder ajudá-lo. No ponto 2, a gente vai definir qual a melhor forma da gente apresentar esse serviço para o nosso cliente. Eu trago 2 opções para vocês: o formulário ou a reunião presencial online. Você vai falar, como assim, né, Bia? Como que eu vou apresentar o meu serviço a partir dessas 2 ferramentas? Não é que você vai apresentar a partir dessas 2 ferramentas, é que assim, ó, imagina, quando um cliente nos procura, principalmente nós que prestamos serviços, então estou falando de mentoria, consultoria, uma avaliação, algum tipo de terapia. Imagina que ele chega com uma demanda ou com uma queixa, tá? Mas não necessariamente ele sabe exatamente o que você pode oferecer a partir dessa queixa ou dessa demanda. Então você precisa entender cada vez melhor o que ele quer e o que ele precisa para que você possa preparar um serviço de qualidade para atendê-lo. Então, eu vou dar um exemplo de um nicho muito comum que eu costumo atender, como a psicopedagogia, né? Eu atendo muitas psicopedagogas. E aí, uma mãe te procura, ou procura uma psicopedagoga, para o filho que tem dislexia. Mesmo ela tendo um diagnóstico e parecer tão específico, a verdade é que uma intervenção para uma criança com dislexia podem ter muitas diferenças, muitas nuances aí. Depende de que nível ele está, de como ele está. Então, entende que entender esse cliente é importante? Então, o formulário vem nesse momento aí, em que você pode definir ali o que é mais importante você saber, colocar nesse formulário para que essa mãe possa preencher. E a partir daí você vai ter muito mais clareza de que tipo de serviço você vai oferecer para essa mãe. Ou então, se você não quiser fazer em forma de formulário, você pode marcar diretamente uma reunião presencial online, onde ao invés do formulário, vocês vão conversar naturalmente, você vai fazer perguntas de como essa criança está, de qual o nível, de como ela tem funcionado, se a queixa maior vem da escola, enfim. Por meio dessa conversa, você também vai ter informações importantes para oferecer o melhor serviço para essa mãe que te procurou. E tudo isso para que você tenha uma precificação, você consiga colocar um valor nesse serviço justo e um valor que seja razoável. Porque você entende que quando muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente para contratar um serviço, como essa mãe, ou como qualquer outra pessoa que às vezes nos procura para algum tipo de terapia, né, de avaliação, de mentoria, de consultoria, ela quer o preço. Claramente, a primeira coisa que ela quer saber quanto é. Só que para nós que prestamos serviços, mais uma vez, nem sempre a gente consegue simplesmente passar o preço de um serviço, porque ele tem algumas nuances. Tem serviços que demandam mais sessões, menos sessões. Então, entender o que esse cliente realmente precisa
é inclusive o que vai te ajudar a dar um preço mais justo, um valor mais adequado para aquele serviço. E tanto o formulário quanto a reunião tem vantagens e desvantagens. Você precisa entender bem o seu negócio e o seu cliente. Lembra que eu falei lá no início? Quem é esse cliente? Para que você possa oferecer a melhor forma de apresentar essa proposta. Pode ser um cliente, por exemplo, que mora longe, né? Então vai ser inviável vir aqui só para conversar, ir até você só para conversar. Então a reunião online ou o formulário é mais adequado. Às vezes é uma pessoa que está muito próxima, ou uma pessoa que tenha, por exemplo, dificuldade com tecnologia. Então você vai facilitar assim, né? Você vai marcar presencial e vai conversar com essa pessoa. Então, entende aí nesse ponto, principalmente, como é que é bom você conhecer o seu cliente, você saber com quem você está conversando, para que você possa oferecer sempre as melhores opções, ajudar essas pessoas que te procuram da melhor forma possível. Então, tanto o formulário como a reunião presencial online são válidos. Não tem um melhor nem um pior. Isso vai depender desse cliente que te procurou, da melhor forma que você vai definir para apresentar o seu serviço. Ele te traz a queixa e a demanda, ok. Mas a forma como você vai apresentar a solução para essa queixa e para essa demanda é seu, está no seu controle. E aí você vai definir a melhor forma, né? Seja a partir do formulário, seja a partir da reunião. No ponto 3, a gente vai aprender a alinhar as expectativas sua como profissional e do cliente. Gente, acreditem, isso é extremamente importante. Não é incomum a gente ver as pessoas insatisfeitas, né? Na verdade, o cliente satisfeito muitas vezes e o profissional insatisfeito, porque não houve um alinhamento adequado de expectativas, do papel de cada um, do que cada um deveria fazer. E existe algo muito prático para isso, que algumas pessoas utilizam, outras não, algumas pessoas acham muito burocrático, é o contrato. Eu não estou falando de um super contrato, tá? De um contrato com milhares de cláusulas, não. Não precisa nem ser contrato, pode ser um termo, qualquer coisa que deixe claro as expectativas, os papéis de cada um. Isso pode ser feito em forma de acordo também? Claro que pode. Vocês podem conversar e você deixar bem claro, olha, isso aqui é um acordo de como vão funcionar os processos, de como vão funcionar as nossas sessões. Pode também, não tem problema. Mas quando você tem algo escrito, isso resguarda, isso, por exemplo, também serve para ser consultado, caso tenha dúvidas. Um outro ponto também positivo e importante é que, por vezes, um papel ele dá mais formalidade, a gente tem mais atenção. Se tiver que assinar, então nem se fala, né? A gente não quer assinar alguma coisa sem ler. Então acaba chamando a atenção. Por mais simples que pareça e por mais antigo que seja, o contrato é uma excelente forma da gente alinhar as expectativas do cliente. E aí, só para reforçar, se não for contrato, pode ser um termo simples, pode ser um acordo verbal, pode ser uma proposta em PDF ali com todos os itens, com tudo que tem que ter de cada um, de como vai funcionar, de como vão ser as práticas, de qual a duração desse processo. Por exemplo, pode ter também as questões das faltas, que são muito, às vezes, comuns nos atendimentos, né? Nos processos. Pode remarcar, não pode, quanto tempo dura esse processo, se passar desse período aí, tem ou não direito a continuar. Então, tem muitas questões durante um processo de atendimento, né, durante esse tempo que você vai atender o cliente, que pode ser considerado. Outra coisa também são os horários, atrasos, que acontecem muito, tanto para quem atende crianças, por exemplo, que os pais levam, ou os próprios adultos. Tudo isso pode ser contemplado nesse documento, que a gente pode dar o nome que a gente achar melhor, mas que é importante ter para alinhar essas expectativas. Assim o seu cliente vai saber exatamente como ele vai estar trabalhando, com quem, quais são as especificidades, e você também vai ter clareza disso aí. Então, não é incomum as clientes chegarem para mim insatisfeitas com problemas práticos que tiveram nesse processo, como, por exemplo, falta do comprometimento, chegar sempre atrasado nas sessões, né, nos encontros, faltar e não justificar essa falta e depois querer repor. Tudo isso pode estar claro. A questão do pagamento, né, gente, que é super importante. Deixar claro, por exemplo, que tem o vencimento, tem juros, não tem juros, esse valor pode ser adiado. Então,
Então, olha quantas questões nós levantamos aqui, que são questões práticas, burocráticas e que podem ser alinhadas com algum documento que deixe claro todas essas questões que vão acontecer durante todo o processo. Por exemplo, se o valor for dividido, essas parcelas, ou se as parcelas pararem, se não puder pagar, o serviço continua ou não continua, dá um tempo, tudo isso precisa ser pensado. E quanto mais claro tiver, melhor vai ser para você e para o seu cliente. Não tem aquele ditado, né, que diz assim que o combinado não sai caro? Então, ele cabe exatamente aqui. O combinado não sai caro. Se você deixar claro o como fazer, como vai ser todo o processo, quais são as regras básicas, quais são os combinados, vai ficar tudo bem, as expectativas vão estar alinhadas e depois a gente não vai ter problema de insatisfação de uma das partes, porque não houve esse diálogo aberto, claro e de alinhamento de expectativas entre as partes. No ponto 4, a gente precisa entender a importância de estabelecer protocolos, processos, procedimentos, para que a gente possa prestar esses serviços. E aí, vale a pena ressaltar uma coisa muito importante. Porque quando a gente presta serviço, pode parecer que por ser um serviço, por ele ter algumas características próprias de serviço, né? Às vezes tem a ver com a pessoa que eu estou atendendo, às vezes tem algumas nuances ali entre uma coisa e outra, a gente acha que pode ficar um pouco mais solto, mas não. Não pode e não deve, mesmo sendo prestação de serviço e que, claro, tem as suas particularidades, a gente está trabalhando com pessoas e que as pessoas são diferentes, é muito importante que a gente tenha, sim, uma padronização, um protocolo, um processo bem definido e que isso não tem nada a ver com engessar, não tem nada a ver com falta de flexibilidade. Isso tem a ver com organização. Um processo organizado, né, se você presta um tipo de serviço, e ele está organizado, ele vai ter um protocolo, ele vai ter um início, meio e fim. Você sabe o que fazer, você sabe quais materiais que você vai usar, você sabe a melhor forma de atender, você dinamiza muito o seu atendimento, porque você já sabe o que vai ser feito. E aí, claro, vem as particularidades, que são detalhes que você vai incluindo, tirando e flexibilizando no processo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a importância de que, mesmo que você preste serviço, você organize, você padronize esses processos dos seus serviços. Principalmente se você tem mais de um serviço, que é o que acontece. Às vezes a gente não tem um serviço só, a gente tem mais de um serviço. Então, para otimizar, para tornar isso mais dinâmico, mais profissional, para tornar mais prático, é importante que você defina protocolos, padronizações para cada um desses serviços que você presta, né? Você pode definir procedimento, que é o que você vai fazer lá, como eu falei há pouco, no início, no meio e no fim de cada um dos serviços que você presta. Isso é importantíssimo. Se você tem algum tipo de preconceito sobre isso, sobre esse engessar, né? Achar que definir protocolo, definir padrão é engessar, tira isso da sua mente, abre a sua mente que não é engessar, isso é organizar, é ter controle sobre o que você está fazendo, tá? Não dá para ser tão intuitivo assim num negócio sério e organizado, porque a sua intuição pode fazer com que você cometa falhas, né? Com que você comprometa o seu processo, com que você comprometa o atendimento desse cliente. Eu sei que, como eu estou falando também para terapeutas, e quando a gente atende adultos, crianças, e que a gente está lidando com pessoas, os insights, a intuição é importante, tá, gente? Não é esse tipo de intuição que eu estou falando, não. O intuitivo que eu estou querendo trazer aqui é, tá, talvez eu use isso, talvez dê certo isso. Não, é tipo assim, talvez eu use isso, acho que isso dá certo. Não, você já precisa saber ali o que funciona bem. Agora, de acordo com a situação, com o que você está vendo, com o que você está sentindo, com a sua percepção e com a sua experiência, você acrescenta e tira coisas desse processo de forma natural, tá? Só para deixar bem claro. E por último, e não menos importante, no passo 5, nós temos o encerramento. Nós temos o famoso pós-venda, ou a melhoria contínua também, como a gente pode chamar. E por que isso é importante?
E eu faço questão de falar isso para vocês e trazer, porque eu percebo às vezes as pessoas com uma carinha meio assim, será? Para que mesmo fazer isso? É importante? Talvez a gente também tenha essa percepção porque a gente não quer fazer isso no final dos serviços, né? A gente não quer avaliar, mas a gente precisa fazer isso no nosso negócio. É extremamente importante avaliar, buscar as informações certas para que a gente possa melhorar. Então, saiba que tão importante quanto começar bem é terminar bem. E eu mesma já errei lá no início e eu não quero que vocês passem por isso. Eu cometi erros também por não dar importância para esse passo, para essa etapa do negócio. E aí, como que você pode fazer isso, né? Como que eu posso trazer esse pós-venda, essa melhoria contínua para a prática? Hoje, o mais comum é você conversar no final do seu serviço, no final ali do seu processo, perguntar mesmo, ser muito claro de como foi o serviço, do que achou, do que poderia melhorar. Isso é básico, assim, é prático. Só que a gente precisa entender que nem todo mundo se sente à vontade de falar pra gente como foi a experiência, né? Mesmo que ela tenha sido positiva, às vezes a pessoa só fala, foi legal, mas ela não quer alongar muito ali e não vai falar muito mais do que o óbvio. Então, uma outra opção que eu costumo sugerir e acho muito válida é o formulário. O formulário é prático, é rápido e nele você pode fazer algumas perguntas. E aí, gente, lembra, né? Não é uma coisa muito maçante, muito demorada. Tenta colocar coisas rápidas, práticas, coloca de 1 a 10, coloca excelente, coloca muito ruim, coloca o que eu posso melhorar, coloca sugestões, caso a pessoa marque que não gostou daquele item específico, o que ela não gostou, o que ela melhoraria. Então, a gente pode fazer um formulário curto, prático, objetivo. Ninguém quer perder tempo com isso, mas é extremamente importante. Outra coisa também que você pode fazer é dar um incentivo. Às vezes, se você sentir que não está tendo um bom retorno dessas respostas, você pode de repente dar um bônus, você pode fazer um mimo ali para agradar e motivar as pessoas a responderem. Tá, e daí então é que surge a melhoria contínua. Por quê? Porque se você tem esses dados para avaliar, você começa a saber onde você pode melhorar, você começa a entender ali que pontos você precisa ou melhorar, né? Ou então você pode permanecer. Isso está dando certo. É bom a gente saber o que também está dando certo. Às vezes a gente continua fazendo porque está fazendo, porque as coisas estão acontecendo. Mas às vezes a gente não tem clareza dessa percepção que o cliente acha aquilo realmente muito bom. Então, se ele fala isso, a gente precisa valorizar ainda mais. E a melhoria vem daí, de saber o que está dando certo mesmo e continuar e aprimorar, e também do que não está tão bom. Outra coisa importante que a gente pode ter nesse processo aí de análise, de avaliação, de melhoria dos nossos serviços, é a criação de novos produtos. Sim, gente. Essa avaliação ela é extremamente importante para a gente até criar produtos novos. Muitas vezes, de uma avaliação, por exemplo, você pode começar a entender que ali tem uma demanda escondida. Você pode fazer uma pergunta a mais ali no final, ou você pode entender, a partir das perguntas que você fizer, o que mais você pode fazer de serviço para esse cliente. Aconteceu comigo uma coisa muito interessante em relação à pós-venda, né? A essa avaliação, com uma cliente, inclusive, super descrente, porque ela foi uma dessas que eu lembrei agora, que fez tipo caras e bocas, sabe? Tipo, ah, não, né, não vou fazer isso, não preciso fazer isso, eu não gosto de fazer e acho que não tem a menor necessidade, é serviço, gente, gostou ou não gostou, enfim, não quero fazer. Mas, como fazia parte de todo o processo, e claro, eu conversei com ela, eu expliquei a importância, eu dei vários exemplos, eu falei dos meus próprios exemplos, então ela acabou topando aí da gente fazer. Enquanto a gente estava fazendo, né, o nosso processo de mentoria, ela teve a finalização de 3 atendimentos, de 3 serviços ali que ela estava fazendo no momento. E aí ela topou, vamos testar? Vamos ver como é que é na prática, se funciona? Vamos lá, vai ver que não é nada demais. Ajudei ela a construir o formulário, a gente tentou fazer as perguntas certas ali, já que era a primeira vez que estava fazendo, a gente não tinha certeza. Mas a gente tentou fazer as perguntas certas, objetivas, óbvias, que tinha a ver com o serviço, para que ela pudesse aplicar. E qual não foi a nossa surpresa, né? Que é exatamente o que eu falei aqui antes.
qual não foi a nossa surpresa descobrir que tinha realmente uma demanda escondida ali. A partir daquelas avaliações, quando a gente foi fazer a leitura, a gente percebeu que o tipo de trabalho que ela fazia, no final, tinha uma oportunidade ali, né? Que inclusive era trabalhar com organização de estudos para as pessoas que ela atendia. Então a gente percebeu que ela então resolvia uma dor, né? Ela resolvia um problema do cliente, que eram clientes, na verdade, para ser bem específico, eram crianças com TDAH, e que, apesar de ter trabalhado as dificuldades ou de aprendizagem, de atenção, ela também fazia estimulação cognitiva, sempre tinha uma questão com os estudos, que é uma coisa muito comum com crianças com TDAH. Elas têm uma dificuldade de sentar, de planejar, de estruturar um tipo de organização para que elas possam fazer essas atividades de casa, para que elas possam, né, ter aquele tempo de estudo, inclusive do ambiente, que tem que ser um ambiente preparado, das técnicas que a gente sabe que tem para estudar, principalmente para quem tem falta de atenção ou hiperativo, como as crianças com TDAH. Então a gente acabou descobrindo aí um serviço que ela podia fazer, e ela tinha capacitação para isso, que era o mais importante, e as mães precisavam. E tudo isso a partir de uma pesquisa de satisfação, que às vezes a gente meio que, né, faz caras e bocas achando que não é preciso, que não é necessário, porque a gente às vezes não gosta de responder. Então pensa nisso. Quando a gente falar de avaliação, de pós-venda, lembra dessa história, lembra que ela pode ser uma grande oportunidade de negócio para você, tá? Não se esqueça. E hoje eu quero fazer com vocês exatamente o que eu faço com as minhas alunas da mentoria. Teoria, prática. Gente, a aprendizagem vem por meio da prática. Não adianta a gente ficar só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Mais uma aula, mais um curso, mais uma aula, mais um curso e não colocar em prática. Isso não existe. Vocês vão ficando com tanto conhecimento que isso vai deixando inclusive angustiado, gera ansiedade. Esse tanto de conhecimento sem prática gera ansiedade. Então, aprenda uma coisa. Ouviu algo que fez sentido para você, que é o que eu espero sinceramente que essa aula que eu dei hoje tenha feito sentido para você, coloque em prática, vamos praticar, porque é por meio dessa prática que você vai conseguir aprender e melhorar. Lembra, a primeira vez não vai ficar tão bom não, mas é exatamente fazendo a primeira, a segunda e a terceira que você vai ficando muito bom naquilo que você faz. E pensando em tudo isso, eu quero te convidar a baixar, eu vou deixar aqui embaixo um link com um PDF que eu preparei especialmente para vocês, onde eu coloquei cada um desses passos e o que você precisa fazer para que você mesma possa construir um processo de atendimento ao cliente estruturado, organizado, e não saia daqui só com a teoria, sabe? Que você realmente consiga colocar em prática, que você realmente consiga fazer o seu próprio processo de atendimento ao cliente. Eu quero muito que você tenha resultados e para isso eu sei que você precisa colocar a mão na massa. Então, não deixe de clicar aqui embaixo, baixar o seu PDF e fazer o seu próprio processo. E, tão importante quanto, né, gente? Volta aqui para me contar. Eu quero saber como é que foi, deu certo, não deu, teve dificuldades? O que você ficou ali? Qual foi o seu impasse? E volta aqui para me contar, porque eu quero muito saber. O meu grande objetivo aqui é que você realmente tenha um processo estruturado e organizado. E não esquece de compartilhar aqui essa aula. Manda aí para quem você acha que faz sentido saber de como ter um bom processo de atendimento ao cliente. Curte, porque isso é importante para divulgar o vídeo. Se inscreva no canal e assim você me ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que ele ajude outras empreendedoras que estão começando a ter um negócio organizado e estruturado. Te espero no próximo vídeo. Até lá!